Olá, você vai ver nesta edição. Conheça os 13 produtos processuais que podem ser formalizados no TCE de Mato Grosso. Entenda o que os conselheiros analisam nas contas de gestão e de governo prestadas pelas unidades gestoras. Os detalhes agora no TCE Notícias. Entre as atividades desempenhadas pelos conselheiros do TCE de Mato Grosso está a análise das contas de gestão e de governo, que são prestadas pelas unidades gestoras. Processos que trazem um diagnóstico de como os gestores estão investindo os recursos públicos, tanto no estado quanto nos municípios. Entenda na reportagem mais detalhes desses tipos de processo. É atribuição do Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciar 2 tipos de processos de contas públicas, que são praticamente um diagnóstico da administração. Nós estamos falando das contas de governo e das contas de gestão. Você sabe qual a diferença entre esses 2 processos? Entenda agora. Nas contas de governo, o Tribunal de Contas analisa a conduta do chefe do executivo, ou seja, dos prefeitos ou do governador do estado. E funciona assim. O órgão de controle se manifesta sobre a condição financeira, orçamentária e patrimonial no período de responsabilidade de cada gestor. Também observa os limites constitucionais e legais na execução dos orçamentos públicos, o cumprimento dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual, o resultado de políticas públicas e o reflexo desse trabalho no desenvolvimento econômico e social do município. E, por fim, o respeito ao princípio da transparência. Ao analisar todos esses requisitos, o TCE emite o parecer prévio das contas. Esse entendimento é encaminhado ao Poder Legislativo, responsável pelo julgamento. Já as contas de gestão, o Tribunal de Contas avalia as atividades do gestor em compasso com as leis. São analisados de forma técnica os atos praticados pelos ordenadores de despesa na gerência dos recursos públicos, com base nos documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. E no resultado dessa avaliação, o TCE tem autonomia para julgar a decisão, o que significa que no final as contas podem ser aprovadas ou não. E agora, atendendo uma nova recomendação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, na prestação de contas anuais do prefeito, ainda que o gestor seja o ordenador de despesa, o TCE emitirá parecer prévio. Essa mudança aplica-se somente aos atos de responsabilidade do prefeito, no que tange às contas de gestão, e não abrange os demais ordenadores de despesa do município. Dessa forma, o TCE padroniza a análise dos processos de contas de governo e de gestão dos prefeitos municipais. Por meio de 13 produtos processuais, o Tribunal de Contas de Mato Grosso garante a correta aplicação dos recursos públicos. Saiba agora as particularidades contidas em cada um deles. Que o Tribunal de Contas de Mato Grosso é um órgão que fiscaliza os atos de gestão dos recursos públicos, você já sabe. Essa atuação de acompanhar como o dinheiro público está sendo aplicado e a legalidade acontecem na formalização de processos. Mas que tipo de processo é de competência do TCE? Conheça agora quais são os produtos processuais do Tribunal de Contas. As contas de governo evidenciam a conduta do administrador em exercício, seja ele prefeito ou governador, na análise das condutas de planejamento e cumprimento de leis. As contas de gestão têm a finalidade de demonstrar a aplicação de recursos públicos praticados por aqueles que foram responsáveis em geri-los. Os recursos são apresentados quando o responsabilizado não concorda com a decisão do Pleno e apresenta defesa para ser analisada. Os levantamentos visam conhecer a organização e o funcionamento de um órgão ou entidade pública, enquanto a inspeção
é um instrumento de fiscalização utilizado pelo tribunal para suprir omissões, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade em 110 atos e fatos específicos. E o acompanhamento examina e avalia o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionadas. Já as auditorias examinam a legalidade de atos de gestão, auxiliando o gestor público a identificar possíveis falhas, com o objetivo de garantir a eficiência no serviço prestado. E quando o TCE aponta alguma inconformidade e recomenda providências, o acompanhamento é feito por meio dos processos de monitoramento, que também são julgados pelo Pleno. As dúvidas de como proceder em uma determinada situação que cabe ao agente público podem ser sanadas pelas resoluções de consulta. Perguntou, o Tribunal de Contas responde. As representações de natureza externa e interna analisam fatos representados em conformidade às normas e procedimentos de auditoria. Por exemplo, o apontamento de possíveis irregularidades em contratos, licitações. A diferença é que a representação externa pode ser comunicada por qualquer interessado e a interna tem autonomia de abertura pelo próprio TCE ou pelo Ministério Público de Contas. A medida cautelar é um procedimento jurídico para prevenir, conservar ou defender direitos. Pode evitar que uma licitação fraudulenta seja executada. E, por fim, as tomadas de contas, que têm a função de identificar danos ao erário, ou seja, quando o dinheiro público não foi aplicado de forma correta. Esses são os produtos processuais de competência do TCE. É a legalidade formalizada para garantir transparência no serviço prestado. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!